Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Catálise para mais uma aula do módulo de Matemática Básica. Agora que você já aprendeu as noções básicas sobre conjuntos, a gente consegue dar mais um passo na matéria em direção aos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente vai estudar vai ser o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais, ele surge de uma noção intuitiva. Ele surge de números que aparecem naturalmente no nosso dia a dia. Ninguém sabe ao certo qual foi a primeira vez na história que esses números surgiram, mas a gente sabe que existe a abordagem cardinal, que é a abordagem de contagem, e existe a abordagem ordinal, que é a abordagem de ordem. Por exemplo, se você for contar quantas canetas tem no seu estojo. Se seu estojo estiver vazio, ele tem 0 canetas. Se tiver 2 canetas, essa é a quantidade de canetas, 3, e assim sucessivamente. Essa é a abordagem de contagem, a abordagem cardinal. Uma outra abordagem é a abordagem ordinal. Quem chegou primeiro é o primeiro colocado. Quem chegou em segundo lugar é o segundo colocado, terceiro, e assim sucessivamente. Apesar de esses números serem muito antigos, a formalização mais eficiente que nós temos surgiu apenas no século XIX, com o matemático Giuseppe Peano. E a partir dali ele definiu algumas convenções a partir das quais a gente consegue construir o que a gente pode aceitar como números naturais. A primeira coisa que ele convenciona é: 0 é um número natural. Em linguagem simbólica, 0 pertence ao conjunto dos números naturais. Ah, agora você está entendendo, né? Porque a primeira coisa que a gente viu foram as noções básicas de conjuntos. Agora você consegue entender o que é isso aqui. 0, ele pertence a um conjunto, ao conjunto dos números naturais. Outro ponto que Giuseppe Peano convencionou é: todo número natural possui um único sucessor. Tá. 0 é natural e todo número possui apenas um sucessor. O último ponto que ele definiu aqui para definir os números naturais é: o 0 não é sucessor de nenhum número natural. Então vamos lá. Por essas convenções, a gente tem de fato que 0 é um número natural, mas que não tem nenhum número antes do 0. Opa, porque ele não é sucessor de nenhum número. Mas ele vai ter alguém que vem depois dele, que é o número 1. Depois do número 1 vai vir o número 2. Depois do número 2 vai vir o número 3. E assim sucessivamente, sempre haverá um número à frente de qualquer número que você escolher. E isso faz com que o conjunto dos números naturais tenha infinitos elementos. Isso mesmo, infinitos elementos. Ele é um conjunto infinito. E aí você pode começar a elucubrar sobre o que é infinito, o que não é, mas calma. Antes de você começar a pensar nisso, eu tenho uma coisa para te falar. O infinito não é um número. Então não vem com aquelas ideias de querer quanto é infinito mais infinito. Não. Infinito não é um número. Infinito é um conceito. O conceito de infinito é: pensa num número. Pensou já? Existe um maior do que esse. Ah, eu pensei em 1 milhão. Existe 1 milhão e 1. Ah, não. Eu pensei em 2 bilhões. Existe 2 bilhões e 1. A noção de infinito é: não importa quão grande seja o número que você escolha, existe um número maior. Ou seja, não importa o quanto você tente chegar próximo da quantidade de elementos dos números naturais, sempre existirão mais. Essa é a noção real de infinito. Beleza? Então nada de você querer ficar pensando aí depois quanto é infinito mais infinito, infinito vezes infinito. Infinito é um conceito, infinito não é um número. Vamos para o nosso próximo passo, é que dentro do nosso conjunto dos números naturais, a gente tem o que a gente chama de relação de ordem. Existem números que vêm antes e números que vêm depois. Por exemplo, eu vou tomar por referência o 1, beleza?
Você concorda comigo que o 2, ele vem depois do 1? Então, o 2 ele é sucessor do número 1. Da mesma forma, o 2, como ele vem depois, ele pode ser chamado também de consecutivo do número 1. Beleza. Agora a gente já foi para frente, agora a gente vem para trás. O 0 vem antes do 1, beleza? Então o 0 pode ser chamado de antecessor do 1. Pode ser chamado também de antecedente ou de precedente. Eu só queria deixar mais uma observaçãozinha aqui para vocês quanto a essa relação de ordem. Esse termo aqui, o termo consecutivo, ele também pode ser usado em um outro contexto. E o contexto é o seguinte: quando eu tenho 2 ou mais números em sequência, a gente chama eles de números consecutivos. Ou seja, 0, 1 e 2 são números consecutivos. Beleza? Agora nós vamos para as operações entre os números naturais. E a primeira operação que a gente vai analisar é a operação de soma, que está dividida aqui em 3 tópicos mais importantes. O primeiro deles é a lei do elemento neutro. Se eu pego um número natural qualquer, um número natural A, e eu somar com 0, eu vou ter ainda esse resultado igual a A. Tudo bem? Eu junto, eu somo A com 0, meu resultado vai dar A. Aqui tem uma outra propriedade que é muito importante, que é a seguinte: se eu tenho A mais B, isso daqui vai ser exatamente igual a B mais A. 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 1. 2 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 2. Nesse caso a gente tem 9. Tudo bem? Não importa a ordem com que eu somo as minhas parcelas. O meu resultado vai ser sempre o mesmo. Aqui a gente tem a nossa propriedade associativa. E a propriedade associativa, ela brinca com uma coisa que a gente não começou a mexer ainda, é a primeira vez que está aparecendo no nosso curso, que são parênteses. Os parênteses, eles têm o objetivo de falar qual operação você vai fazer primeiro. Toda vez que você tiver algo dentro de parênteses, você precisa entender que aquilo que está ali dentro é o que você precisa resolver primeiro. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, olha, A mais B somado com C, isso daqui vai ser igual a A mais B mais C. O que isso aqui quer dizer para mim? Não importa se eu somar primeiro os 2 primeiros elementos e o resultado desses 2 elementos eu somar com o terceiro, que vai me dar o mesmo resultado de eu separar o primeiro e somar os 2 últimos elementos depois. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Se eu tivesse aqui, olha, 1 mais 2 mais 3. Se eu somar primeiro os 2 primeiros elementos, a gente vai ter 1 mais 2, isso aqui vai me dar 3, que no final eu tenho que somar com 3. 3 mais 3, eu vou ter o resultado 6. O que eu fiz aqui? Opa, os parênteses estão nos 2 primeiros elementos, então eu tenho que somar esses 2 primeiros. E o meu resultado deu 3. Depois eu somo com o 3 que desceu daqui, que continuou aqui, e aí eu vou ter o resultado 6. E se eu fizer dessa outra forma, se eu fizer 1 mais 2 mais 3. Os parênteses estão me falando para eu realizar primeiro essa soma aqui. Então eu vou ter que isso aqui é 1 mais 2 mais 3 vai me dar 5. E 1 mais 5 vai me dar 6. Opa! A gente tem aqui que não importa a ordem com que eu realizo essa soma, os meus resultados vão ser os
mesmos. Basicamente, se a gente puder resumir isso aqui tudo, é o seguinte. Quando eu somo qualquer número com 0, vai dar o mesmo número que eu tinha, e não importa a ordem que eu escolher para somar os números, o meu resultado vai ser sempre o mesmo. De soma dos naturais, a gente pode ficar por aqui. E aí, tá dando para aprender tudo direitinho, passo a passo? O objetivo aqui é que você aprenda e que você entenda tudo passo a passo. Se mesmo assim você ainda está com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. É muito importante também que você diga o que você está achando das aulas, o que você está achando do curso aí nos comentários. E dá uma curtida no vídeo também e vem acompanhando a gente. Toda terça, 12h30, vai ter vídeo novo no canal. Então, para você não perder, caso você esqueça o dia que está saindo, é muito legal você se inscrever também e vir acompanhando a gente. Vamos juntos rumo à sua aprovação.